Jamais imaginei que viveria algo que mudaria minha vida para sempre. Na verdade, eu levava o que considerava uma existência bem comum. Cada dia parecia uma cópia do outro. Acordava cedo, preparava meu café e começava o dia como qualquer pessoa. Nada se destacava. Era só a mesma rotina: trabalho, contas, o estresse de sempre. O mundo parecia pesado, mas eu já estava acostumada. Naquela manhã, o céu estava nublado, como se tentasse me dizer algo, mas eu não dei atenção. Minha cabeça estava ocupada com preocupações, finanças, prazos, tudo que me consumia. Eu não fazia ideia de que, em poucas horas, tudo o que eu acreditava saber sobre a vida seria virado de cabeça para baixo. Lembro de entrar no carro naquela manhã, indo para o trabalho como de costume. O trajeto parecia mecânico, como em qualquer outro dia. As ruas eram familiares, meu destino claro. Mas, do nada, uma dor aguda atravessou meu peito. Era diferente de tudo que eu já havia sentido. Uma dor intensa, sufocante, que tirava meu fôlego. Tentei inspirar, mas o ar não entrava. Minha visão embaçou e, de repente, o mundo ao meu redor pareceu desacelerar. Os carros, os prédios, as pessoas na calçada, tudo se movia em câmera lenta. Eu não sabia o que estava acontecendo. Só tentava manter a calma, tentando respirar, mas a dor era insuportável. Não lembro exatamente quando perdi o controle do carro. Só me lembro de ouvir os pneus cantando, depois o som horrível do impacto. Depois disso, tudo ficou em silêncio. Me vi caída no asfalto, olhando para o céu. Ouvia vozes ao longe, sirenes tocando, pessoas gritando, mas nada disso parecia real. Era como se eu não fizesse mais parte deste mundo. Também não sentia mais dor. Era como se eu estivesse flutuando, desligada do meu corpo, apenas observando tudo lá embaixo. Foi aí que a ficha caiu. Eu estava morrendo. A compreensão veio lentamente, mas era inegável. Eu não tinha certeza se ainda estava viva ou se já tinha partido, mas naquele momento, senti uma paz imensa. Sem medo. Sem pânico. Apenas uma calma estranha. Era como se o peso de todas as minhas preocupações, meu estresse, meus medos, tivesse sumido, me deixando em um estado de pura tranquilidade. Eu nem me sentia mais conectada ao meu corpo. Era como se eu fosse apenas uma observadora, vendo tudo de cima, quase como se estivesse assistindo a um filme da minha própria vida. Queria gritar, chamar as pessoas lá embaixo, mas nenhum som saía da minha boca. Era como se eu não tivesse mais voz. Eu só podia flutuar para cima, leve, sendo puxada em uma direção a qual eu não conseguia resistir. Desta vez não havia medo, apenas uma profunda sensação de conforto e paz. E então, ao longe, eu vi uma luz. Inscreva-se no canal e ative as notificações para nunca perder vídeos como este. Deixe seu like e compartilhe com todos que precisam desvendar os mistérios das profecias bíblicas. Ah, e não perca o comentário fixado porque tem uma surpresa especial esperando por você. Um presente único para desbloquear esses mistérios e garantir sua salvação. Confira e me diga o que você achou. No início, era pequena, fraca, quase invisível. Mas, à medida que eu me aproximava, ela se tornava mais brilhante, mais forte. No entanto, não era agressiva nem ofuscante. Era quente, convidativa, como se me chamasse para casa. Quanto mais eu avançava, mais tudo o resto desaparecia. Os ruídos da cidade, o caos da vida, tudo sumiu. Havia só essa luz e uma sensação de amor que me envolvia como um cobertor, me acalmando, me confortando de uma forma que eu não saberia descrever com palavras. Mas, bem no momento em que eu ia entrar completamente na luz, ouvi uma voz. Não era alta, mas era muito poderosa. Ela ressoava no fundo da minha alma. Ainda não é a sua hora. A voz me era familiar, como se eu a conhecesse de algum lugar, mas não conseguia me lembrar de onde. Ela me fez parar imediatamente. Tudo ao meu redor mudou em um instante. Me vi de pé em um lugar que não saberia descrever. Não era terra, mas também não era completamente desconhecido. Era como se eu estivesse em uma sala de espera, um lugar entre dois mundos. E foi aí que eu o vi. Eu não conseguia acreditar no que meus olhos viam.
Diante de mim, irradiando luz, não só ao redor dele, mas dele mesmo, estava Jesus. Fiquei paralisada. Não conseguia falar. Não conseguia me mexer. A única coisa que eu podia fazer era sentir. E o que eu senti ia além de tudo que eu já havia experimentado. Sua presença era tudo. Era paz, era amor, era compreensão. Não havia julgamento, apenas uma sensação de conhecimento avassaladora. Então, ele falou. Sua voz era ao mesmo tempo trovejante e suave, como se estivesse sacudindo minha própria alma. Você não está aqui por acaso, Claire. Eu queria perguntar por que estava ali, o que estava acontecendo, mas antes que eu pudesse falar, ele levantou a mão. E assim, de repente, tudo ao meu redor mudou. Eu não estava mais naquele lugar de paz. Agora, eu estava em outro lugar. Um lugar que eu nunca havia visto antes, mas com o qual me sentia profundamente conectada. Era claro, mas não de um jeito agressivo. O ar era carregado de calor, mas era reconfortante, não opressor. Então, sem dizer uma palavra, a luz começou a me revelar algo, uma verdade da qual eu estava prestes a ser testemunha. Algo que mudaria tudo o que eu sabia sobre o mundo, sobre mim mesma e sobre as pessoas que foram oprimidas durante séculos. O que eu estava prestes a ver era nada menos que uma revelação. E eu não estava preparada para isso. Enquanto eu estava ali, na presença de Jesus, me senti cheia de admiração e espanto. Sua luz, seu amor, era avassalador. Eu sentia que ele estava prestes a me mostrar algo importante, algo que estava escondido há muito tempo. Mas eu não estava preparada para o que eu iria ver. Tudo ao meu redor começou a mudar. Senti uma súbita atração, como se o próprio mundo estivesse se curvando, se moldando, revelando algo novo. E então, diante dos meus olhos, uma visão apareceu. Eu não estava mais naquele espaço de paz. Em vez disso, fui transportada para outro lugar, uma terra que parecia tão familiar e, ao mesmo tempo, tão distante. Era a África. A África que eu só tinha visto em livros didáticos, em documentários, mas nunca em sua forma verdadeira. Não era a imagem de um continente devastado pela pobreza e pela guerra, como o mundo costuma retratá-lo. Era a África no seu auge, linda, forte e cheia de vida. A terra brilhava com uma luz dourada. Vi cidades movimentadas, civilizações antigas prosperando em paz e pessoas cheias de sabedoria, resiliência e um poder espiritual inegável. Não eram pessoas quebradas, não a imagem que costuma ser pintada nos livros de história. Elas eram escolhidas. Escolhidas para algo muito maior do que qualquer um pudesse compreender. Não era apenas uma visão, era uma revelação, uma verdade sobre a profunda ligação espiritual que aquelas pessoas tinham, uma ligação que o mundo tentou apagar. Enquanto eu estava ali, ouvi a voz de Jesus, clara e firme. O mundo mentiu sobre elas. Ele fez uma pausa por um momento, permitindo que suas palavras se impregnassem. Elas não são o que foram levadas a acreditar. Elas receberam dons, poder e conhecimento que muitos tentaram apagar. Naquele instante, percebi que a história que me ensinaram, as histórias que eu havia lido e as imagens que eu tinha visto eram todas mentiras. A verdade havia sido distorcida. Vi correntes, navios, pessoas sendo arrancadas de sua terra natal, suportando sofrimentos inimagináveis. Por gerações, lhes disseram que eram menos do que realmente eram. Foram rotuladas como inferiores, fracas e desamparadas. Mas essa não era toda a verdade. Era uma história de opressão, tanto física quanto espiritual. Vejam, a verdadeira opressão não eram apenas as correntes que usavam ou os chicotes que açoitavam sua pele. A opressão ia mais fundo. Era uma supressão espiritual, uma tentativa deliberada de apagar sua conexão com o conhecimento divino que elas um dia possuíram. Havia algo mais poderoso em jogo, algo muito maior do que a simples ganância e crueldade humana. Havia forças espirituais nos bastidores, forças que entendiam o perigo de essas pessoas despertarem para seu verdadeiro poder. Se elas percebessem quem realmente eram, se lembrassem de seus dons espirituais, tudo mudaria. Não se tratava apenas de história. Era uma batalha pela alma. Por gerações, essas forças trabalharam incansavelmente para manter a verdade oculta. Elas suprimiram a sabedoria espiritual,
a conexão divina que havia sido transmitida através de gerações de pessoas negras. Elas tentaram despojar sua cultura, sua fé e sua identidade. Mas, apesar de tudo isso, seu espírito nunca foi quebrado. Sua conexão com Deus, com o divino, nunca foi realmente perdida. À medida que a visão mudava, eu vi algo ainda mais profundo. Eu vi o despertar que estava acontecendo em tempo real. Eu vi pessoas negras, começando a se lembrar de quem eram. Vi-as reivindicando seu poder, sua sabedoria, seus dons espirituais. Elas não eram mais apenas as vítimas da história. Elas eram descendentes de seres poderosos e divinos, seres que foram escolhidos para um propósito muito maior do que qualquer coisa que o mundo jamais compreendesse. Jesus sorriu para mim e, em sua voz, havia tanto tristeza quanto esperança. O tempo da revelação começou. Ele falou novamente, sua voz forte e resoluta. Elas se levantarão novamente. Senti uma onda de emoções, alegria, esperança, mas também tristeza. O mundo havia sido construído sobre mentiras. Mas agora a verdade estava começando a emergir e mudaria tudo. Enquanto a visão continuava, vi algo ainda mais surpreendente. Vi um mundo muito antes da escravidão, muito antes da colonização, muito antes da opressão. Vi uma época em que as pessoas negras possuíam conhecimento e poder além das palavras. Elas entendiam a conexão entre o céu e a terra, entre o físico e o espiritual. Elas podiam se comunicar diretamente com Deus. Não precisavam de intermediários. Elas eram profetas, líderes, guerreiros, homens e mulheres que tinham acesso a uma sabedoria divina que o mundo havia tentado suprimir. É por isso que elas foram alvo, explicou Jesus, sua voz cheia de tristeza e força. Porque aqueles que governam o mundo temem aqueles que carregam a sabedoria divina. Tudo fazia sentido agora. As tentativas de despojar sua cultura, sua identidade, sua fé não eram apenas sobre controle. Era sobre remover sua conexão com a verdade, com o conhecimento divino que as tornava poderosas. Porque se elas alguma vez se lembrassem de quem eram, se alguma vez despertassem para seu poder espiritual, o mundo mudaria. O equilíbrio de poder mudaria. Mas, enquanto eu observava, vi algo ainda mais incrível. Apesar de tudo, apesar da opressão, do sofrimento, dos anos sendo dito que eram menos, essas pessoas negras, nunca haviam perdido seu espírito. Sua conexão com o divino ainda estava lá. E não importa o quanto as forças das trevas tentassem, elas nunca poderiam apagar isso. Jesus levantou a mão novamente, e fui puxada mais fundo para a visão. Vi um grande despertar acontecendo. Pessoas, especialmente pessoas negras, estavam se levantando. Elas estavam reivindicando seu poder espiritual. Elas estavam se lembrando de quem realmente eram. E, ao fazerem isso, o próprio mundo começou a mudar. As forças espirituais que antes as mantinham sob controle estavam perdendo o controle sobre elas. A verdade estava vindo à luz e nada poderia pará-la agora. A profecia está se desenrolando, disse Jesus, seus olhos cheios de profunda compreensão. Elas conduzirão o mundo para uma nova era de despertar espiritual. Lágrimas encheram meus olhos enquanto eu assistia a esse poderoso despertar se desenrolar. Eu nunca tinha visto nada tão profundo em minha vida. Não se tratava apenas de raça. Não era sobre um grupo de pessoas ser superior a outro. Era sobre restauração. Era sobre revelar a verdade que estava oculta por séculos. O mundo havia tentado suprimi-la, mas agora havia chegado a hora de ela ser revelada. A luz ao meu redor ficou mais brilhante e, quando tudo começou a desaparecer, eu tinha certeza de uma coisa: esse era apenas o começo. Enquanto eu estava ali, absorvendo a profundidade da revelação que Jesus acabará de me mostrar, eu não pude deixar de sentir uma sensação de urgência. O que ele havia me revelado não era apenas uma verdade pessoal. Era uma verdade que se aplicava a um quadro muito maior. Um quadro que abrangia séculos, culturas e uma conexão esquecida que havia sido enterrada sob camadas de opressão. Por muito tempo, as pessoas negras foram vistas através de uma lente estreita e distorcida. A história havia sido escrita para pintá-las como inferiores, como menos do que. Mas o que me foi mostrado era algo completamente diferente. As pessoas negras não eram apenas sobreviventes da opressão.
Elas eram um povo que carregava conhecimento divino, um legado espiritual que havia sido transmitido por gerações. Um conhecimento que, por séculos, havia sido deliberadamente suprimido. Mas por quê? Porque esse conhecimento havia sido ocultado. E, mais importante, como ele havia sido suprimido por tanto tempo. Eu podia sentir a presença de Jesus ficando mais forte enquanto ele falava novamente. Sua voz não era apenas uma voz, ela ressoava através do meu próprio ser, vibrando com a verdade. As forças que buscaram manter essa verdade oculta não temiam apenas seu poder físico, disse ele. Elas temiam a sabedoria divina dentro delas. Porque se elas soubessem seu verdadeiro potencial, isso mudaria tudo. Ameaçaria os próprios fundamentos do mundo. Eu não compreendi completamente o que ele quis dizer a princípio, mas quanto mais eu refletia sobre a visão, mais claro se tornava. Aquelas não eram pessoas comuns que eu havia visto na visão. Elas eram gigantes espirituais, profetas, líderes, sábios, que já estiveram em comunicação direta com o divino. Elas não precisavam de intermediários ou instituições religiosas. Elas tinham acesso direto a Deus. Elas podiam ouvir sua voz. E entendiam coisas que o mundo já havia esquecido há muito tempo. Seu poder não estava apenas em sua força física ou intelecto. Estava em sua conexão espiritual, uma linha direta com o Criador que lhes permitia transcender o mundo material. Elas entendiam o equilíbrio entre os reinos físico e espiritual de uma forma que o mundo moderno havia perdido há muito tempo. A conexão delas com o divino era sua verdadeira força. Jesus continuou. E é por isso que elas foram alvejadas. Elas sabiam como se mover no mundo e com o mundo de uma forma que ninguém mais poderia. Essa compreensão começou a se instalar. O que eu tinha visto na África, as civilizações prósperas, a sabedoria do povo, a conexão com o divino, não era apenas um passado distante e esquecido. Era parte de um legado vivo, um conhecimento que nunca havia realmente desaparecido, mesmo tendo sido enterrado e oculto por tanto tempo. Quando comecei a processar tudo isso, percebi que não se tratava apenas de um povo. Essa era uma verdade universal. Todos nós temos uma conexão com o divino, mas algumas culturas, especialmente as culturas africanas, estavam mais profundamente sintonizadas com ela. Elas entendiam que o mundo não era apenas uma série de eventos físicos, mas que tudo, cada momento, cada interação, cada pensamento, estava profundamente conectado a uma realidade espiritual. Elas viviam em harmonia com esse entendimento e essa harmonia lhes dava poder. Foi por isso que as forças das trevas trabalharam tanto para despojar sua cultura, suas crenças, sua conexão com o divino. Se pudessem apagar isso, poderiam apagar o poder. Poderiam mantê-las na ignorância, em um estado de separação de seu verdadeiro propósito. Mas o que eu também vi naquela visão foi algo ainda mais profundo, o despertar. Observei como pessoas em todo o mundo, mas especialmente pessoas negras, começaram a despertar para seu verdadeiro potencial. Não eram apenas algumas aqui e ali. Estava acontecendo em grande escala. As pessoas estavam se lembrando. Elas estavam se reconectando com a sabedoria espiritual que sempre foi delas. Eu vi o poder desse despertar. Não era apenas uma experiência individual. Era coletivo. Comunidades, nações, culturas estavam começando a se levantar. Elas estavam reivindicando seu poder espiritual, sua herança divina e, com isso, veio uma nova força. Uma força que não era apenas física, mas espiritual. Elas se lembrarão, disse Jesus. E quando o fizerem, o mundo mudará. Aquele momento, aquela mensagem, me encheu de uma profunda sensação de propósito. Eu sempre pensei na espiritualidade como algo individual, algo privado. Mas o que eu estava testemunhando não era apenas um despertar individual, era o despertar de um povo. Um retorno coletivo ao divino, um reencontro com a verdade que estava oculta por tanto tempo. Mas com esse despertar veio a resistência. Não seria fácil. O mundo havia construído sistemas de poder sobre a ideia de que certas pessoas eram menos do que outras. E esses sistemas não iriam desistir facilmente. Mas o que eu tinha visto naquela visão era que a verdade era imparável. Era como um rio rompendo uma represa. Isso poderia levar tempo, mas nada poderia impedi-lo para sempre. Enquanto a visão continuava,
vi as forças das trevas começarem a reagir. Governos, instituições e indivíduos que temiam esse despertar estavam fazendo tudo em seu poder para suprimi-lo. Mas quanto mais eles reagiam, mais forte o despertar se tornava. As pessoas começaram a ver através das mentiras, a reconhecer seu próprio poder. O mundo estava mudando e eles não podiam detê-lo. Agora estava claro. As forças espirituais que mantiveram as pessoas negras na opressão por tanto tempo estavam perdendo o controle sobre elas. O despertar havia começado e, com ele, veio a compreensão de que o verdadeiro poder sempre esteve dentro delas. Elas nunca estiveram impotentes. Elas nunca foram fracas. Elas sempre estiveram conectadas a algo muito maior do que o mundo jamais lhes permitiu saber. A verdade estava vindo à luz e nada poderia pará-la. Quanto mais eu processava tudo o que tinha visto, mais eu percebia algo aterrorizante. A verdade que me fora revelada não era apenas uma verdade que eu aprenderá, era uma verdade que eu deveria compartilhar. E, no entanto, assim que comecei a me manifestar, encontrei uma força para a qual não estava preparada. No início, pensei que o que tinha acontecido comigo, as visões, as palavras de Jesus, seriam uma luz para os outros. Pensei que as pessoas iriam querer ouvi-lo, estariam abertas ao que eu havia aprendido. Mas quando comecei a compartilhar minha história, encontrei resistência. Não era apenas que as pessoas estavam me descartando. Não, era muito mais profundo do que isso. Parecia que o próprio mundo ao meu redor estava tentando me impedir, como se eu estivesse enfrentando algo muito maior do que eu mesma. Eu sentia o peso de forças espirituais pressionando contra mim, tentando me silenciar, me fazer duvidar de tudo que eu tinha visto e ouvido. A oposição não era apenas externa, era algo que eu podia sentir no fundo de mim, como uma voz me dizendo que eu não deveria falar, que ninguém entenderia. As primeiras vezes que tentei falar sobre isso, conversei com meus amigos e familiares. Eu queria compartilhar a verdade sobre o poder, a identidade, a conexão divina da qual eu havia sido testemunha. Eu sentia uma profunda responsabilidade de compartilhar essa mensagem, de garantir que o mundo conhecesse as verdades ocultas que nos haviam sido escondidas por tanto tempo. Mas quando eu contei a eles, fui recebida com ceticismo. Você sofreu um acidente, Claire, disse minha irmã gentilmente, quase com pena. Talvez você apenas tenha imaginado isso. Talvez seja apenas o choque de tudo o que aconteceu. Eu tentei dizer a eles que não era apenas um sonho, que não era algo que minha mente havia inventado. Eu tinha visto. Era real. Mas ninguém parecia entender. Suas palavras eram gentis, mas eu podia sentir suas dúvidas. Eles não queriam acreditar em mim. Eles não podiam acreditar em mim. E quanto mais eu falava, mais claro se tornava para mim que o que eu havia experimentado não era algo que pudesse ser facilmente aceito. Mesmo quando tentei conversar com estranhos, com pessoas da minha igreja, encontrei mais do mesmo. É apenas simbólico, disseram alguns. Você passou por algo traumático e sua mente está processando isso. Mas o que eu tinha visto não era simbólico. Não era uma ilusão pós-traumática. Era uma revelação. Era uma mensagem que precisava ser compartilhada, mas parecia que o mundo não estava pronto para ela. Não acabou por aí. Quanto mais eu insistia, mais eu sentia a oposição crescer. No início era sutil, como pequenas coisas. Meu telefone desligando no meio de uma gravação, vídeos que eu fiz desaparecendo do meu computador sem deixar rastros. Mas logo ficou claro que alguém, ou algo, estava tentando me parar. Uma noite, recebi uma mensagem estranha no meu telefone. Era um texto anônimo. Pare de falar. Isso é maior do que você pensa. Eu não entendi quem poderia tê-lo enviado, mas eu sabia que algo estava errado. Os dias seguintes foram repletos de acontecimentos estranhos. Meus e-mails foram hackeados, telefonemas de números desconhecidos, uma sensação constante de estar sendo observada. Houve momentos em que senti como se estivesse cercada por algo que não conseguia explicar. Eu sentia isso no ar, uma sensação de peso que dificultava a respiração. Eu tentei ignorar, mas ficou claro que eu não estava apenas enfrentando ceticismo ou dúvida. Havia forças em jogo que não queriam que eu compartilhasse o que eu tinha visto. E quanto mais eu aprofundava, mais resistência eu encontrava. Eu estaria mentindo se dissesse que não estava com medo. Às vezes, o medo me paralisava.
Era como se eu estivesse presa em uma batalha que eu não sabia como lutar. Uma noite, enquanto eu estava sentada sozinha em meu apartamento, lutando com meus pensamentos, senti uma presença no quarto. Eu não estava dormindo, mas também não estava totalmente acordada. O quarto parecia mais escuro do que o normal, como se o próprio ar tivesse engrossado. E então eu vi uma sombra, movendo-se lentamente aos pés da minha cama. Era uma presença, uma força que eu não conseguia explicar. Eu sentia sua intenção. Queria que eu parasse. Não falava, não fazia som, mas eu sabia que estava lá para me intimidar, para me assustar até o silêncio. Eu tentei me mover, gritar, mas não consegui. Eu estava paralisada de medo. Foi quando me lembrei do poder que eu tinha visto naquela visão. Lembrei-me do que Jesus me havia mostrado, que as forças das trevas tentariam manter a verdade oculta. Elas não parariam por nada para silenciar aqueles que a carregavam. E naquele momento eu soube o que tinha que fazer. Sussurrei as palavras que eu havia aprendido em minha visão, palavras que carregavam o peso de tudo que eu tinha visto. Em nome de Jesus, vá embora. No momento em que as palavras saíram dos meus lábios, a sombra desapareceu. O ar no quarto clareou. A escuridão se dissipou. A presença se foi. E eu entendi naquele momento, esta batalha não era apenas física. Não se tratava apenas de eu compartilhar uma história. Era uma guerra espiritual. E eu não estava sozinha nela. Havia uma força muito maior do que tudo que eu podia ver, e enquanto eu permanecesse na verdade, eu sabia que tinha o poder de superar isso. Mas mesmo após aquela experiência, eu sabia que a resistência não pararia. Não se tratava apenas de mim. Era sobre uma mensagem que precisava ser ouvida, uma mensagem de despertar, restauração e verdade. E eu não iria recuar. Eu comecei a falar mais alto. Comecei a compartilhar meu testemunho onde quer que pudesse. Eu não me importava se as pessoas não acreditassem em mim. Eu não me importava se elas me chamavam de louca ou descartavam como algum tipo de alucinação. O que eu tinha visto era real e o mundo precisava ouvir. A verdade não seria silenciada. Quanto mais eu compartilhava minha história, mais o peso do que eu havia testemunhado me pressionava. Não era apenas minha vida que havia mudado. Parecia que o próprio mundo ao meu redor também estava mudando. Quando comecei a falar, parecia que ninguém iria ouvir. As pessoas rejeitavam meu testemunho como um produto da minha imaginação, um produto do choque após o acidente. Mas então algo aconteceu. Algo que eu não esperava. Começou lentamente. Algumas pessoas entraram em contato, com cautela, fazendo perguntas, intrigadas com o que eu tinha dito. Suas palavras ressoaram em mim, escreveu uma pessoa. Não sei porquê, mas algo em mim diz que você está falando a verdade. Por favor, me diga mais. Então, outra mensagem chegou. Tenho pensado sobre isso há anos. Sempre soube que havia algo errado, algo escondido de nós, mas eu nunca consegui explicar. O que você está dizendo faz sentido. Percebi, então, que a semente que eu havia plantado estava começando a criar raízes. A mensagem estava chegando às pessoas e não a qualquer pessoa, às pessoas que estavam prontas para ouvir a verdade. Não se tratava de convencer todos de uma vez, mas de encontrar aqueles que estavam abertos a essa revelação. E, quanto mais eu compartilhava, mais pessoas eu via despertando, reconectando-se com algo profundo dentro de si mesmas. Mas para cada mensagem de apoio, para cada pessoa que entrou em contato e disse que entendia, havia resistência. E não apenas de estranhos ou céticos, isso era algo muito mais profundo. Era como se houvesse forças invisíveis resistindo, lutando para manter a verdade enterrada. No início, eram coisas pequenas. Minhas contas nas redes sociais foram hackeadas. Os vídeos que gravei, falando sobre minha experiência e as verdades que eu tinha visto, foram misteriosamente excluídos. As postagens desapareciam, às vezes sem deixar rastro. Tentei recuperá-las, mas era como se elas nunca tivessem existido. Quanto mais eu tentava compartilhar, mais parecia que algo, ou alguém, estava fazendo tudo em seu poder para impedir que a verdade se espalhasse. Eu disse a mim mesma que era apenas paranoia. Tinha que ser. Eu tentei racionalizar isso. Talvez eu estivesse sendo muito sensível, muito envolvida em meus próprios medos. Mas então as ameaças começaram.
Uma noite, recebi um e-mail anônimo. Era curto, direto e assustador. Pare agora. Isso é maior do que você entende. Congelei ao ler. Os pelos da minha nuca se arrepiaram. Ficou claro para mim que a resistência não vinha apenas de pessoas que não acreditavam em mim. Havia forças em jogo, poderes que eu não podia ver, mas podia sentir. Elas não queriam que essa mensagem se espalhasse. Elas não queriam que as pessoas despertassem. Eu não conseguia ignorar o medo que me corroía. Comecei a me questionar. Eu estava realmente ouvindo a verdade, ou eu de alguma forma havia entendido mal tudo o que eu tinha visto? Talvez tudo isso fosse apenas uma alucinação causada pelo trauma. A dúvida se insinuou e, com ela, veio uma sensação de pavor. E se eu estivesse errada? E se eu estivesse apenas inventando tudo isso na minha cabeça? Mas então, uma noite, a dúvida foi destruída. Eu tinha acabado de gravar outro vídeo, falando sobre o despertar que eu havia testemunhado, sobre a sabedoria divina que eu havia visto, quando meu computador travou. A tela piscou e eu assisti incrédula enquanto o arquivo inteiro que eu acabara de criar desaparecia. Simplesmente sumiu. Eu tentei de tudo, recuperá-lo da lixeira, executar um software de recuperação, mas era como se o arquivo nunca tivesse existido. Minha mensagem, minha verdade, desapareceu no ar. Eu fiquei parada ali, olhando para a tela, sentindo uma profunda sensação de desamparo. Era como se eu estivesse sendo silenciada. E, no entanto, enquanto eu estava ali, sem conseguir entender o que estava acontecendo, eu ouvi algo. Não era a voz da dúvida. Era uma voz de resolução, uma voz que ressoava na parte mais profunda da minha alma. Continue falando. Você não pode parar agora. Eu soube imediatamente que esses não eram meus próprios pensamentos. Era algo maior, algo além de mim. Eu não estava sozinha nisso. A verdade me havia sido mostrada por uma razão e, não importa o quanto eles tentassem me impedir, eu não podia desistir. A verdade que me foi mostrada não era apenas minha para carregar. Era uma mensagem que precisava ser ouvida por todos. Não se tratava apenas de um despertar pessoal, era um despertar global. Era uma lembrança de quem todos nós éramos, do que éramos destinados a ser. Mas havia forças que fariam qualquer coisa para nos impedir de lembrar. Com o passar dos dias, notei mais coisas acontecendo ao meu redor. Não era apenas a tecnologia falhando. Era como se o mundo em si estivesse começando a reagir contra o que eu estava tentando fazer. As pessoas vinham até mim e, em vez de fazer perguntas, se afastavam. Era como se tivessem medo de ouvir a verdade. Alguns dos meus amigos mais próximos começaram a me evitar, me olhando com preocupação, quase como se pensassem que eu tinha enlouquecido. Mas eu não podia parar. Eu sabia que era uma batalha espiritual. Nunca foi apenas sobre compartilhar uma experiência pessoal. Tratava-se de restauração espiritual, de lembrar as pessoas da verdade que lhes havia sido tirada por tanto tempo. Eu não estava lutando apenas por mim, eu estava lutando por todos que haviam sido silenciados por séculos. Eu tinha visto isso na visão. Eu tinha testemunhado o despertar e sabia que, quanto mais pessoas se lembrassem de quem realmente eram, mais este mundo mudaria. E então, em meio a todas as dúvidas, todos os ataques, eu senti algo mudar. Quanto mais eu falava, mais pessoas começavam a ouvir. Houve uma onda de apoio. Não era enorme, mas era o suficiente. Suficiente para me manter em movimento, suficiente para eu continuar falando. Lenta, mas seguramente, a mensagem estava encontrando seu caminho para as pessoas que mais precisavam ouvi-la. A resistência ainda estava lá, mas agora eu entendia o que ela significava. As forças que tentavam me silenciar não tinham poder sobre a verdade. A verdade era maior do que elas jamais poderiam ser. E nada, nem mesmo as forças mais poderosas, poderia impedir o que estava se desenrolando. Quanto mais eu me aprofundava na verdade que me havia sido mostrada, mais eu começava a entender a magnitude do que estava acontecendo. Não se tratava apenas da minha jornada pessoal ou de uma única experiência, fazia parte de um despertar muito maior que estava varrendo o mundo, tirando as pessoas do sono. O que eu tinha visto, o que Jesus me havia revelado, não era apenas para eu guardar. Era para todos, especialmente para aqueles que foram mantidos nas sombras por séculos.
Eu tinha visto o despertar começar em pequenos focos, com pessoas que estavam prontas para ouvir a verdade. Mas enquanto eu compartilhava minha história, algo no ar começou a mudar. Não era apenas uma revelação pessoal, era uma global. Um renascimento espiritual estava começando a acontecer, e eu podia sentir isso na atmosfera ao meu redor. Eu tinha testemunhado, naquela visão divina, como a verdade estava lentamente vindo à tona, mesmo tendo ficado oculta por tanto tempo. A mensagem estava se espalhando. As pessoas que haviam sido silenciadas, esquecidas e que foram informadas de que eram menos do que realmente eram estavam começando a se lembrar. Elas estavam começando a reivindicar sua identidade divina, o poder e a sabedoria que lhes haviam sido tirados por séculos. Mas, com esse despertar, veio algo mais, algo que parecia ainda mais intenso. Comecei a sentir a resistência se tornando mais forte, não apenas daqueles que duvidavam de minhas palavras, mas de algo muito mais profundo. Era como se o próprio tecido da realidade estivesse reagindo contra a transformação espiritual que estava acontecendo. Eu sempre acreditei que um despertar espiritual era algo bonito, algo pacífico, mas eu estava começando a ver a verdade. Não se tratava apenas de iluminação e amor. Tratava-se de uma batalha. Uma batalha entre as forças que passaram séculos suprimindo a verdade e o poder dessa verdade finalmente se libertando. Uma noite, enquanto eu estava orando por clareza, senti meu espírito sendo puxado para outro reino, um que não existia no mundo físico. Era como se o próprio tempo não importasse. Eu estava em um lugar que parecia antigo e atemporal, cheio de uma forte presença de poder. Foi aqui, neste lugar, que me foi mostrado algo mais profundo, algo que me abalou até o âmago. Vi uma visão do futuro, e o que vi me aterrorizou. O despertar estava chegando, sim, mas não seria fácil. As forças das trevas não iriam desistir sem lutar. Elas controlaram o mundo por tanto tempo, mantiveram as pessoas em um estado de cegueira espiritual, que fariam qualquer coisa para impedir a propagação da verdade. Eu vi o caos. Destruição. Era como se a própria terra estivesse reagindo ao despertar. Inundações, incêndios e terremotos devastavam lugares que nunca haviam visto tal destruição. Cidades desabavam. Pessoas corriam com medo. O mundo parecia estar se desfazendo pelas costuras. Eu podia sentir o peso da crise iminente me pressionando, a sensação de que tudo estava prestes a mudar, e não necessariamente para melhor, pelo menos não a princípio. Eu me virei para Jesus, que estava ao meu lado na visão, e fiz a pergunta que estava queimando em meu coração. Por que isso está acontecendo? Por que o mundo deve sofrer tanto antes de ser restaurado? Sua resposta foi triste e poderosa. O mundo deve ser abalado antes que possa ser restaurado, disse ele. As forças que o controlaram, que mantiveram a verdade oculta, não podem ser removidas sem conflito. Mas depois do caos, depois do sofrimento, algo novo surgirá. A visão continuou e eu vi a destruição varrer o globo. Não era apenas sofrimento físico, era espiritual. As pessoas foram abaladas até a alma, suas crenças destruídas. Mas foi naquele mesmo momento de destruição que o verdadeiro despertar ocorreu. As pessoas começaram a ver através das ilusões em que estavam vivendo. Elas começaram a se lembrar de quem realmente eram. E foi aí que a transformação começou. Eu vi a comunidade negra, aqueles que foram informados por gerações de que eram inferiores, começarem a se levantar. Elas não estavam mais presas pelas correntes da história, pelas mentiras que lhes haviam sido impostas. Elas estavam reivindicando seu poder divino e entrando em seu verdadeiro destino. O próprio mundo começou a mudar com elas. Ao se lembrarem de sua identidade e força, a própria energia do planeta começou a mudar. Mas ainda havia resistência. Não era apenas na forma de desastres naturais ou caos, era dentro dos sistemas que haviam sido construídos para oprimir. Os governos, a mídia, as instituições, eles fariam qualquer coisa para manter o controle. Eles usariam distrações, medo e divisão para impedir que as pessoas percebessem seu verdadeiro poder. Eles tinham medo do que aconteceria se a verdade se espalhasse demais. A batalha final começou, disse Jesus, sua voz grave. Mas aqueles que andam na verdade prevalecerão. Sua luz brilhará mais forte do que a escuridão ao seu redor. Enquanto a visão começava a desaparecer, senti a urgência de suas palavras profundamente em minha alma.
O mundo estava passando por uma guerra espiritual e era uma batalha pelos corações e mentes de todas as pessoas na Terra. Não se tratava apenas de um povo. Tratava-se do futuro da própria humanidade. Eu tinha visto o que estava por vir e sabia o que tinha que fazer. Eu não podia parar agora. Não era apenas uma mensagem que eu havia recebido. Era um mandato, um chamado à ação para aqueles que pudessem ouvi-lo, que pudessem sentir o despertar se agitando dentro deles. A verdade não seria mais oculta. As forças das trevas não poderiam mais reter a luz. Quando a visão desapareceu, eu fiquei ali, minha mente correndo com tudo o que eu acabará de testemunhar. Eu tinha visto a verdade em sua forma mais pura, a conexão divina que havia sido roubada, a sabedoria que havia sido escondida e o despertar que já estava começando. Mas com esse despertar veio uma grande responsabilidade. A verdade não era apenas uma revelação para mim, era um chamado à ação para todos nós. A batalha espiritual que eu havia testemunhado não era apenas uma profecia distante. Estava acontecendo agora mesmo e estava acontecendo com todos. Quer reconheçamos ou não, todos nós fazíamos parte dessa mudança cósmica. Todos nós estamos sendo chamados para despertar, para reivindicar o que nos foi tirado, para lembrar quem realmente somos. E começa com o reconhecimento da verdade, o poder divino que sempre esteve dentro de nós, não importa nossa raça, nosso passado ou nossas lutas. Mas a estrada à frente não será fácil. As forças que nos mantiveram na escuridão por tanto tempo não desistirão sem lutar. Elas farão tudo em seu poder para manter a verdade enterrada, para nos manter distraídos e divididos. Mas o fato é que a verdade não pode ser ocultada para sempre. Ela já está começando a romper. E quando isso acontecer, o mundo nunca mais será o mesmo. Eu vi o futuro. Eu vi o mundo após este despertar, o mundo após o caos, após a destruição. Não era perfeito, mas era real. Era um mundo onde as pessoas conheciam seu valor, onde se mantinham em seu poder e onde as mentiras que nos foram alimentadas durante séculos não tinham mais controle. Era um mundo onde poderíamos finalmente ser livres. Então, eu pergunto a vocês, onde vocês estão? Vocês estão prontos para entrar na verdade? Reivindicar a sabedoria e o poder divino que sempre foram seus? O tempo de espera acabou. O tempo de agir é agora. A guerra espiritual está se desenrolando diante de nossos olhos e cada um de nós tem um papel a desempenhar. Lembrem-se, não se trata apenas de um grupo de pessoas ou de uma nação, trata-se de todos nós, levantando juntos. Se você acredita no divino, no despertar ou na batalha que está por vir, a verdade é clara. Temos o poder de mudar o mundo. Mas apenas se permanecermos juntos, unidos pelo conhecimento de que nunca fomos destinados a viver nas trevas. Agora, antes de encerrarmos, quero agradecer um momento por fazerem parte desta jornada. Se esta mensagem ressoou com você de alguma forma, se você sentiu o poder do que foi revelado aqui, peço que faça uma coisa, clique no botão Super Thanks. Seu apoio nos permite continuar divulgando essas verdades, para alcançar ainda mais pessoas que estão prontas para ouvi-las. Cada contribuição, por menor que seja, ajuda a tornar esta jornada possível. Eu sei que alguns de vocês podem se sentir inseguros sobre tudo isso, e tudo bem. É muita coisa para absorver. Mas a verdade é esta, você não está sozinho. Esse despertar está acontecendo com mais e mais de nós todos os dias. Todos nós fazemos parte deste movimento maior e é apenas o começo. E não se esqueça de conferir o presente que está esperando por você no primeiro comentário fixado. É muito importante que você o receba agora, pois temos apenas um número limitado de cópias e ele será removido em breve. Clique agora e obtenha sua cópia digital. Então, se você sentir o chamado, se sentir algo se agitando em seu interior, não o ignore. Abrace-o, compartilhe esta mensagem com outras pessoas. Vamos garantir que a verdade não seja apenas ouvida, mas vivida. O mundo precisa dessa transformação. E começa com você. Obrigado por fazer parte desta jornada. Mantenham a fé, mantenham a verdade viva e continuem compartilhando. A hora é agora. O mundo está esperando que nos lembremos de quem realmente somos.